Muito bem, pessoal. Vamos aqui fazer mais um vídeo para o nosso curso. E hoje eu vou atender uma demanda que já foi pedida há alguns dias, que seria fazer uma divisão de uma figura, né, em partes iguais para desenhar frações. Isso eu mostrei em um retângulo no vídeo anterior. E agora eu vou fazer também uma circunferência e mostrar como a gente pode fazer para criar aquela parte colorida da fração que a gente deseja, tá bom? Vamos iniciar fazendo o seguinte, colocando dois controles deslizantes, que vai ser o primeiro como número inteiro para ser o numerador. Olha só, dei o nome de numerador para ele. Vou deixar ele de 1 até 30 aqui. E vou colocar aqui o denominador agora, também o número inteiro, vou chamar ele de denominador. Vou deixar ele aqui de 1 até 30 também, depois a gente vai fazer umas configurações para poder deixar ele bem bacana, tá bom? Então aqui o numerador e o denominador estão aqui. Vou pegar esses controles deslizantes, alterar a propriedade deles aqui, vou tirar de 200 pixels, vou deixar em 40 pixels para ficar bem tranquilo, bem legal aqui na nossa janela. Vou fazer o que também? Eu vou desafixar eles aqui para que a gente possa trazer ele um pouquinho mais para a esquerda. E com isso a gente vai deixá-los mais discretos aqui, tá bom? Vou deixar o numerador aqui. Uma coisa que é importante e que dá para fazer é associar uma caixinha de entrada a esses valores de variáveis aqui, tá bom? Eu vou fazer isso agora para vocês perceberem o quanto pode ser interessante essa caixinha. Vou deixar aqui só com o nome, tá bom? E vou colocar uma caixinha. Essa caixinha está dentro desse dessa penúltima lista de comando. Essa aqui chamada de campo de entrada, tá bom? Olha só, vou pegar um campo de entrada e colocar aqui na frente do numerador. Ele vai perguntar se quer uma legenda. Eu não vou colocar uma legenda porque eu já tenho aqui um número aqui, um nome aqui do numerador, tá bom? O objeto vinculado vai ser o próprio numerador, tá bom? Então eu vou vincular ele aqui, ó. Vou clicar no OK. Quando eu faço isso, ele coloca para mim uma caixinha um pouco longa. A gente pode controlar o tamanho dela, tá legal? Então eu vou colocar logo a outra, que é do denominador. Não quero legenda também, vou dizer que ela agora vai ficar ligada ao denominador. Ok, vou colocar o OK. Então entrou duas caixinhas aqui. Agora o que eu posso fazer? Vou vir aqui, olha. Clicar com o botão direito sobre ela, nas propriedades. Então tá aqui, ela é chamada de CT, campo de entrada, tá legal? No estilo, vocês podem mudar, geralmente por base, ela vem com 20 pixels. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3 pixels, que é suficiente para ficar uma caixinha bem discreta. E aqui no básico eu vou dizer que não quero legenda, tá bom? Não quero rótulo, aliás, depois eu escondo o rótulo ali, que é exibir rótulo, não quero. Agora eu vou aqui na caixinha 2, vou tirar o rótulo também, e no estilo eu vou deixar aqui com 3 pixels. Pronto, elas já ficaram bem discretas, tá vendo aqui, ó? Elas vêm bloqueadas aqui, eu vou deixar ela bem aqui no centro do controle deslizante, para ela ficar aqui definindo a entrada desse controle. Pronto. Observe que quando você variar aqui o numerador, você varia também o que está dentro da caixinha, o denominador também varia, ou você pode variar aqui digitando, tá bom? Coloquei aqui desse formato porque de repente você não quer ficar manipulando aqui o controle deslizante, que às vezes pode ser difícil de chegar no número que você quer. Então você pode colocar a caixinha e você mesmo já digita o tanto que você quer para o numerador e o denominador, tá ok? Então já temos aí a nossa fração definida. Falta só construir ela de modo mais adequado. Então vou vir aqui agora numa caixa de texto, tá bom? Vou inserir um texto. Vou dizer assim, fração colorida. Qual é a fração que eu vou querer colorir? Vou colocar aqui a fórmula LaTeX. E aí vem agora uma segunda lição importante desse vídeo. Quando você coloca um texto aqui na fórmula LaTeX, ela vai ficar emendada aqui, olha só. Aqui em cima está digitado fração colorida, tem um espaço certinho aqui.
entre uma palavra e outra, mas aqui embaixo ele não coloca espaços. Por quê? Porque ele entende que a fórmula LaTeX é uma fórmula matemática. Então você precisa dizer quando é que você quer um espaço aqui em cima. Então, para você fazer aparecer um espaço em um texto na fórmula LaTeX, você coloca uma barrinha invertida, tá bom? Ali, ó, onde você quiser um espaço, você coloca uma barrinha invertida, dá um espacinho, que ele vai entender que você quer dar um espaço aqui também na visualização. Então, é uma dica bastante interessante na hora de vocês construírem. Então, a fração colorida, eu vou botar aqui, vai ser 2 pontos, vai ser o que objeto? Eu vou construir uma fração agora ali, ó. Vou selecionar aqui o objeto de fração. O numerador, eu vou dizer que é o objeto numerador, que nós já construímos. O denominador aqui vai ser o objeto denominador também. E a nossa fração está construída aqui, tá vendo? Pronto, então a fração escolhida para pintar vai ser essa aqui, que nós já definimos como... Deixa eu colocar só no tamanho grande, bem para não ficar espaçoso demais. Pronto. Vamos colocar ela aqui por cima, para ficar bem no topo da nossa construção. E deixem sempre aqui, ó, fechado aqui o cadeadinho, quer dizer que para ninguém conseguir tirar o texto do lugar. Deixem o marcador aqui marcado também, para que quando você aplicar o zoom na sua janela, o texto não saia da posição, tá bom? Se você quiser que ele fique sempre no mesmo localzinho. Então tá aqui. Bem, agora vamos construir nossa figura. Já temos aqui a definição do numerador da nossa fração. Olha, observe que o controle está realmente funcionando, o denominador também está funcionando, a caixinha de texto vai funcionar também. Olha aí, o numerador aqui também na caixinha de texto vai funcionar, tá certo? Então está tudo funcionando na fração. Vamos construir agora o nosso círculo. Bem, vou usar a ferramenta círculo. Vou construir aqui uma circunferência, mais ou menos para ficar aqui abaixo da fração que nós colocamos. Começando aqui no ponto 2, por exemplo. Olha aí, fazer ela desse tamanho aqui. Pronto. Aí está o nosso círculo. Nesse caso agora, o nosso círculo, vou fixar o ponto B, tá bom? Para que ninguém retire ele do lugar. Vou esconder o ponto B. Vou fixar o ponto A, mas por enquanto não vou esconder o ponto A ainda, porque eu vou precisar dele, tá bom? Com isso, o que acontece? Eu não consigo mais tirar o meu círculo da posição que eu coloquei, tá bom? Vou dar o zoom nele, vou arrastar para um lado ou para o outro, mas não vou tirar os pontos originais do lugar. Bem, agora o que eu preciso? Eu preciso de um novo ponto em algum lugar dessa circunferência. Deixa eu tirar essa malha quadriculada aqui para poder a gente não ficar muito... perder muito foco, tá bom? Então tá aqui. Vou colocar um novo ponto em algum lugar qualquer. Você pode escolher o lugar que você quer. Vou colocar aqui nesse local, porque ele vai ficar livre para depois você poder organizar como você quiser. Bem, agora eu preciso dividir essa minha fração, essa minha circunferência, esse meu círculo, em partes iguais. Em quantas partes iguais eu vou querer dividir? Em tantas partes quanto o seu denominador for escolhido, tá bom? Porque quem manda na quantidade de partes que vai ser dividido o objeto é o denominador, tá bom? Então a gente vai fazer isso. A gente vai dividir essa circunferência aqui em tantas partes quantas o denominador mandar, tá ok? Então é isso que nós vamos fazer. Muito bem. E como fazer esse comando, essa divisão? Já vimos isso no vídeo anterior e eu vou repetir, então. A gente vai fazer uma sequência, tá bom? Então, aqui no campo de entrada, ó, você vai começar digitando uma sequência. Eu vou escolher essa segunda sequência aqui, tá bom? É uma sequência de que expressão? Eu quero fazer giros, tá bom? Então, eu quero fazer giros de quê? De um objeto em relação a um ângulo fixo, tá bom? Em relação a um ponto. Então, essa segunda opção aqui. Quero girar um objeto. Que objeto eu vou querer girar? Vou girar o ponto C. Beleza? Eu vou girar o ponto C
na direção de quantos graus eu vou girar esse objeto, esse ponto C. Agora, na construção do ângulo, basta você pensar o seguinte: se você quer dividir em quantas partes o denominador mandar, então quer dizer que o nosso ângulo depende do denominador. Então eu vou dizer o quê? Que vai ser o ângulo de 360 graus, coloque o grau, tá? Não pode esquecer de colocar o grau ali. Esses 360 graus vai ser dividido, tá bom? Aliás, vai ser multiplicado pela quantidade de partes. Então, eu vou multiplicar ele por i, vai ser uma variável que vamos construir aqui, e dividido pelo denominador. Porque, o que acontece isso? Na verdade, eu estou fazendo o seguinte: eu estou pedindo o GeoGebra para dividir os 360 graus para o denominador. E vai fazer um ponto para cada uma dessas divisões. Então, esse i aqui vai servir para dizer que para ele construir esse novo ponto. Tá bom? Qual é o ponto que eu quero rotacionar em relação a qual ponto? É o ponto A, que é o centro da nossa circunferência. Beleza, a variável agora é a variável i, que eu já coloquei lá. O valor inicial é 0, porque pode ser que eu não queira dividir em nenhuma parte. E o valor final vai ser o próprio denominador, certo? Então, o denominador vai me indicar quantas vezes eu vou variar aí. Então pronto, já construí a sequência. Olha só, vamos ler ela de novo aqui. Ó. Eu quero fazer uma sequência de giros do ponto C a partir do ângulo 360 vezes o i dividido pelo denominador em relação ao ponto A. Vai usar a variável i, variando de 0 até o número que o denominador mandar. Certo? Então essa é a ideia. Vou dar um Enter aqui e vocês vão perceber que nós já temos a divisão. Olha, como é que o denominador está atribuindo 2 para ele? Então ele pegou o ponto e dividiu ele em 2. Veja só o que acontece. Se o denominador é 3, está aqui dividido em 3 partes. Tá vendo? Se o denominador é 4 e assim por diante. Até o denominador 30, que foi o que nós colocamos aqui. Ok. Então agora precisamos fazer uma nova sequência que construa as divisões. Tá bom? Então agora a gente vai fazer aparecer aqui os segmentos que vai ligar o ponto a cada um dos pontos aqui da nossa lista. Tá bom? Então essas divisões que estão aqui de verdinho são essa lista aqui, a lista 1. Observe que quando eu marcar a lista 1 aqui, ela aparece aqui para nós as divisões. Vou configurar essa lista, vou colocar ela para a cor vermelha, vou deixar o botão um pouquinho menor, tá vendo? E vou aqui, olha, pronto, deixei a minha lista um pouquinho menorzinho, os botõezinhos, os pontinhos, para não ficar tão avultoso. Essa circunferência eu vou deixar ela com uma borda um pouco mais grossa. Eu não posso até deixar ela coloridinha para ficar mais agradável aos olhos. Vou deixar ela de azul aqui, por exemplo. E eu posso deixar o interior dela um pouco mais transparente. Mas aí vocês vão escolher a cor que você achar mais interessante para não confundir a cabeça do estudante. Se você achar que é interessante deixar a transparência por completo para que a parte colorida fique bem destacada, deixe ela no interior branco. Vamos então agora construir os segmentos que vai dividir a circunferência. Vamos lá de novo, ó. No campo de entrada vocês vão escrever que é uma sequência de que? Sempre essa segunda aqui é mais interessante, que é uma sequência de alguma coisa. Que coisa você quer fazer uma sequência? Quer fazer uma sequência de segmentos, certo? Um segmento que você conhece o primeiro ponto e o segundo ponto. Então vou clicar aqui, é o segmento. Qual é o primeiro ponto de cada segmento? Vai ser o centro da circunferência, então vai ser o ponto A. Qual vai ser o segundo ponto de cada segmento? Vai ser um elemento da minha lista, tá certo? Deixa eu tirar aqui, deixa eu exibir novamente a janela de álgebra. Minha janela de álgebra fugiu aqui. Ok. Pronto. Então, no meu segundo ponto do segmento vai ser um elemento da lista. Então eu vou escrever assim, vai ser um elemento, aí você escolhe aqui, ó, a primeira posição, a primeira opção.
um elemento de qual lista? Da lista de pontos. Então vai ser lista 1. Lista 1. Qual é a posição do ponto que eu quero pegar na lista 1? Eu vou dizer que quero pegar a posição I, tá bom? Porque quando eu digo I, então quando o I for 1, ele vai ter um ponto ali, então esse I vai ser o meu primeiro ponto. Quando o I for 2, ele vai pegar o segundo ponto. Quando o I for 3, assim por diante, tá bom? Então eu digo na variável I e faço essa variável I variar de 0 até o valor final do meu último ponto, que é o total do denominador. Olha só. Então, vamos ler essa sequência como é que ficou aqui. Eu tenho aqui o que? Uma sequência de segmentos que tem o centro, que tem o primeiro ponto no elemento, no ponto A, que é o centro, e o segundo ponto vai ser o elemento I da lista 1, certo? Então, quando eu der o Enter aqui, ele vai criar para mim os segmentos que vão dividir essa circunferência, esse círculo, em tantas partes quantas que eu coloquei aqui no denominador. Tá bom? Então, fazendo o denominador variar aqui, você vai ter a quantidade de partes que você vai ter. Observe que aqui nesse caso, eu tenho, quando eu deixo o final aqui, ó, vai ficar sempre o meu segmento original, tá bom? Então, para vocês, se vocês quiserem deixar esse segmento original aí, podem deixar, senão vocês podem fazer esse denominador aqui variar do 0, tá bom? Mas não é interessante isso, porque nesse caso aí, se variar do 0, pode acontecer que tenha uma fração aqui com denominador 0 e você não quer isso. A menos que você deixe com o propósito de falar para os meninos que quando a fração tem denominador 0, ela não existe, tá bom? Ela não está definida. Mas nesse caso aqui eu vou deixar mesmo com o valor 1 aqui no mínimo, porque aí nós teremos aqui o início da divisão, por exemplo. Aí você coloca essa divisão inicial aonde você quiser, na vertical, na horizontal, na direita ou na esquerda. Eu vou deixar ele aqui, por exemplo, na esquerda. Vou visualizar a malha aqui, só para me colocar certinho aqui nesse local. E aí eu vou preferir fazer o que? Vou preferir fixar esse ponto, ok? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar ele aqui, ó, porque eu já escolhi o lugar que eu quero, então eu vou deixar ele fixo. Então as minhas divisões sempre vão começar a partir desse ponto aí, tá bom? Então meu ponto C seria a divisão original, tá bom? Joia. Então vamos continuar. Então já temos aqui como dividir a nossa fração. Vou fazer essa lista ficar na cor preta, para ficar bem visível. Uma espessura um pouquinho mais forte. Tá vendo? Porque aí agora a divisão da nossa fração fica bem interessante. Pronto, olha aí. Ó. A gente consegue dividir ela em uma parte inteira, 2 partes, 3 partes, 10 partes, N partes. Tá bom? Beleza. Você pode controlar isso aqui também pela caixinha de entrada, como eu falei. Digita o número do denominador e ele vai dividir na quantidade de partes que você desejar. Tá ok? Ok. Então agora vamos fazer o GeoGebra colorir uma parte dessa daqui. Tá bom? Colorir uma parte. Vamos fazer agora uma construção que não é, vamos dizer assim, a partir daqui. Ó. Eu poderia pegar aqui a ferramenta setor circular e fazer um setor aqui, ele poderia aparecer um setor colorido aqui na nossa fração, tá? Para você poder girar manualmente aqui. Tá? Montaria uma fração aqui e você giraria manualmente. De repente, é até interessante fazer isso manualmente e pedir que o estudante venha aqui no seu computador e faça. Por exemplo, você escolhe uma fração aqui, vamos imaginar que você escolheu aqui a fração denominador 10 e colocou o numerador 8. E pede para o estudante vir aqui e fazer o seguinte, deixa o ponto, fala assim, ó, movimente o ponto D até colorir a fração que está marcada aqui, 8 décimos. Aí o estudante viria aqui
puxaria esse ponto até chegar nas 8 partes, tá bom? Então essa possibilidade seria se você quiser que o seu estudante venha aqui na construção, interaja com ela, o que pode ser interessante, se isso for o seu objetivo, tá bom? Então, nesse caso, você pode ter essa construção colocada aqui no seu material, tá bom? E você deixaria para que o estudante manipulasse ela, tá bom? Então, isso você consegue apenas colocando um setor circular, tá bom? Mas não é o que eu quero no momento. Então eu vou deletar o setor circular e vamos agora construir um setor através de uma função. Existe, para tudo que você faz aqui no GeoGebra, geometricamente, existe a mesma função através das suas características, das suas especificidades. Então eu quero construir agora o quê? Eu quero construir um setor, olha só, tá? Quando eu começo a fazer isso, ele já me diz aqui, eu quero fazer um setor circular com o centro em tal ponto, conhecendo todos os seus pontos. Então tá, vamos escolher isso aqui, ó. Então, setor circular. Qual vai ser o centro? Vai ser o meu ponto A aqui, certo? Então, meu ponto A é o centro. Então, eu vou colocar ali no centro o ponto A. Qual vai ser o meu primeiro ponto do meu setor circular? Tá? Então, vai ser o meu ponto C, que eu vou querer que ele comece marcando a partir do ponto C aqui, que seria o início da primeira divisão. Então, vai ser o ponto C. E o segundo ponto do arco para o nosso setor circular? É aqui que vem a parte interessante da sacada com o GeoGebra. Como eu já tenho uma sequência de pontos aqui enumerados e organizados, a gente vai pedir que o terceiro ponto para esse nosso setor circular seja um elemento de uma lista que nós já temos. Qual é essa lista? É a lista 1, né? A lista 1 de pontos. Então, eu vou dizer aqui, é da lista 1. Lista 1. Qual é a posição do elemento? Eu quero agora que ele faça um setor circular para a posição para que começa no ponto C e vá a quantos pontos sejam a escolha do numerador, tá bom? Então, eu quero aqui que o próximo ponto, a posição do ponto final do meu setor circular seja o quê? Seja aquilo que o meu numerador mandar. Tá vendo? Então, eu vou escrever aqui o numerador igual eu coloquei no meu seletor. Vejam. Então, o que o meu numerador mandar vai ser o tamanho do meu arco. Observe uma coisa muito interessante aqui, que vocês vão ver na construção. Quando eu colocar, a gente volta agora para poder corrigir, tá bom? Porque, por exemplo, se o numerador aqui for, vou colocar aqui, for 6, então eu vou ter aqui ele andando 6 pontos. Porém, o primeiro ponto, ele vai contar, tá bom? Então, a ideia aqui seja... Olha, eu acho que eu apaguei ali o meu arco. Ele já colocou aqui. Pronto. Então, deixa eu colocar aqui. Ó, o numerador é 10, mas ele marcou só quanto aqui, ó. O numerador é 6, mas ele marcou quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque ele contou o ponto inicial C 2 vezes, tá bom? Então, você tem que pedir aqui no numerador, no ponto final, coloca o quê? Coloca o numerador mais 1, tá bom? Então, coloca mais 1 aqui na sua fórmula. Então, eu quero um setor circular com o centro no ponto A, iniciando no ponto C e terminando no elemento da posição N, numerador mais 1 da minha lista. Quando eu aplicar isso aqui agora, ó, ele vai fazer certinho o que nós pedimos. Então, veja, agora nós temos um setor circular que obedece o quê? Que obedece ao comprimento do meu denominador, tá bom? E o tamanho do meu numerador também. Ó. Então, eu quero 2 partes pintadas da minha fração. Tá aqui, a parte do denominador está sendo 7, a fração é 2/7 e está pintado aqui, então, 2/7, tá bom?
Agora, uma coisa interessante é que o numerador não pode ficar maior do que o denominador, tá bom? Então, vamos pegar esse numerador aqui e vamos fazer o seguinte, vamos condicionar ele a ir até no máximo o denominador. Então, aqui no valor máximo do numerador, eu vou condicionar ele, que ele pode ir no máximo até o denominador. Isso vai evitar da gente criar uma fração que não tenha representação aqui, tá bom? Esse aqui está indo no zero, então deixa eu tirar o zero dele aqui. Está indo no 1. Ok, deixa eu ver se outro aqui. Do 1 até o 30. Numerador indo do 1 até o denominador. Ok. Pronto. Olha aí. Aí você vai ter agora a sua fração bem interessante. O numerador agora não vai ser maior que o denominador. Quando você mudar o denominador aqui, o numerador só vai chegar até o máximo o valor do seu denominador, para dar o inteiro. Deixa eu colocar esse setor aqui, uma corzinha um pouquinho mais legal. Pronto, um vermelhinho aí mais chegado. Não vou deixar tão fechado, porque senão os estudantes não vão perceber que está pintado uma quantidade X de parte. Vou deixar ela meio transparente. E aí está. Agora você pode ir colorindo a sua função controlado pelo numerador aqui, tá bom? Constrói o denominador primeiro, né? Então, vou fazer o seguinte. Esse numerador, vou deixar ele até zero. Vou deixar ele do zero aqui, vamos ver se vai funcionar melhor. Porque se ele for zero, aí ele não colore nada, tá vendo? Aí você pode deixar ele como zero aqui e depois ir ajeitando. Se o denominador for 1, o numerador vai ser até no máximo 1, então a figura vai ser totalmente preenchida. Se o denominador for outro valor, aí o numerador pode ser construído também, baseado aí na quantidade que você quer. Tá certo? Ok, então tecnicamente a nossa construção já está terminada. Tá? Então você pode mover ela aqui à vontade. Esse ponto C, no caso, não é interessante ficar visível, você pode deixar ele invisível. Todos os pontos da nossa lista, vocês podem, por exemplo, a lista 2, pode diminuir aqui lista 2 não, lista 1, né? Seria os pontinhos. Vou diminuir o tamanho do ponto aqui, deixar bem pequenininho para que não fique sobre a linha azul. O ponto A também podemos ocultar ele. Essa cônica eu vou tirar o rótulo dela para não aparecer o Czinho que aparecia aqui. Pronto, agora nós temos uma construção bem limpa, tá bom? Controlado aí, ó, então você pode colorir o total de partes que você queira. Agora vamos configurar outras coisinhas aqui para a nossa construção ficar legal. Esse D aqui, tá aparecendo um Dzinho aqui, vou pedir também para esconder o rótulo dele. Pronto. O que mais nós podemos fazer para que essa construção fique bem bacana? A gente pode condicionar algumas coisas. Por exemplo, quando eu for mexer aqui no denominador, vamos imaginar que está aqui 5, 7. Quando eu mexer no denominador, às vezes ele mexe no numerador também, tá vendo lá? Ó? Então, eu vou condicionar esse denominador assim. Quando eu for dividir o meu setor, o meu círculo, eu vou pedir para que ele deixe o denominador igual a zero, para que não apareça lá alguma função aqui sem que eu queira, tá bom? Então, veja o que é interessante. Vamos falar de uma coisa chamada de álgebra. Na janelinha de avançado, perdão, na janela avançado aqui, nós temos uma janela que chama-se condição para exibir um objeto. Eu quero que... Não, perdão, não é nem aqui que eu quero falar com você, não é aqui em programação. Eu vou escrever aqui uma coisa. Quando o meu denominador for mexido, aqui apareça sempre zero, tá bom? Então, eu vou colocar aqui
o seguinte, ao atualizar, observe que tem uma aba de programação e tem uma aba ao atualizar, tá bom? Então eu quero o seguinte, quando eu for atualizar o denominador, eu quero que o meu numerador se transforme em 0. Então tá aqui, eu vou colocar aqui, denominador vai receber 0. Para mim receber eu vou dizer assim, é o igual com 2 pontinhos e o igual, tá bom? E vou colocar o 0 aqui na frente. Quando você quiser que uma variável sua receba o valor qualquer, coloque ou 2 iguais ou aqui o 2 pontinhos igual. Vou dar um OK. Tá bom? Agora vamos observar aqui o que acontece. Ó. Eu vou colocar o numerador igual a alguma coisa. Opa, aqui parece que eu... acho que eu esqueci. Coloquei o contrário aqui. Deixa eu ver. Numerador. Eu coloquei no lugar errado aqui. Vou apagar isso aqui, pessoal, porque eu teria que ter colocado aqui, atualizar no denominador aqui. Então, aqui eu vou dizer que o numerador vai receber 0. Numerador, 2 pontos igual, e o 0, eu digo assim, que o numerador vai receber o valor 0. Pronto, vou dar o OK. Beleza, então olha só. Suponha que eu esteja aqui com o numerador estando no exercício anterior, valia 4. Aí eu quero mudar a minha fração. Eu vou escolher aqui. Quando eu escolher uma nova divisão, o numerador vai zerar agora, para que o aluno não já veja logo de cara a fração. Tá bem? Então, quando você agora atualizar o denominador, o numerador vai ficar sempre com 0, e aí você depois indica aqui quem é a sua fração, tá bom? Outra coisa que você pode fazer aqui é esconder essa fração aqui, para que ela só apareça depois que você definir esse numerador, tá bom? Então vamos colocar aqui o seguinte, que esse texto fique condicionado à sua escolha, tá bom? Então posso fazer isso com um botãozinho simples, com botão não, com uma caixinha de seleção. Vou colocar aqui uma legenda, visualizar a fração, por exemplo. Visualizar a fração colorida. Vou dizer aqui que o objeto que eu quero que seja dependente dessa caixinha seria aquele texto que nós temos ali, tá bom? Cadê o texto aqui? Vamos caçar ele aqui. Ó, só tem um texto, então é o texto 1. Vou colocar aqui aplicar. Pronto, então quando isso aqui não tiver, então eu não visualizo. Quando tiver, eu visualizo. Porque aí você pode fazer o seguinte, você pode escolher o denominador, pode rodar aqui o numerador, olha só. E aí para você ver a parte visível, mas a parte algébrica você controla aqui para visualizar a fração colorida. Ok? Então você poderia fazer isso também. Bom, mas aí eu vou deixar o resto das partes de programação para que vocês pensem um pouco e vejam o que vocês podem melhorar isso daí, tá bom? Mas a ideia é que nós já temos aqui uma divisão de um círculo, né, em partes iguais para trabalhar com fração, e que a fração que eu escolher já fica colorida, tá bom? Vou esconder a janela de álgebra. Vamos fazer o que? Vamos salvar esse material aqui. Vou salvar ele criando frações coloridas, tá bom? Substituir aqui. Pronto. Então nós temos essa nossa primeira construção de frações colorida, tá bom? Eu espero que isso aqui possa ajudar um pouco vocês na criatividade, tá bom? Um abraço, pessoal. Que bom estar com vocês.